Olá, seja muito bem-vinda ao curso Pintura de Agulha Desvendando Ponto Matiz. Eu sou a Vanessa, essa aqui é a Renata e nós somos integrantes do Clube do Bordado. Para você que ainda não conhece o clube, a gente existe desde 2013, quando a gente começou a se encontrar para aprender a bordar e também para estar junto, né? A gente fazia encontros semanais para bordar, beber, comer e aos poucos a gente foi entendendo que o resultado dos bordados que a gente fazia nesses encontros estava se diferenciando bastante do bordado tradicional. Em 2014 a gente começou a vender os nossos bordados primeiro para os amigos mais próximos e depois o clube foi ficando conhecido. A gente deu entrevista para revista, jornal, programa de TV e foi no final desse ano de 2014 que a gente começou a fazer os nossos primeiros cursos e oficinas presenciais. O passo seguinte foi montarmos um canal no YouTube para ensinar ainda mais pessoas. E já que o bordado é uma técnica com um histórico de ensino doméstico sem muita documentação, a nossa missão é registrar e difundir essa técnica maravilhosa que é o bordado livre. Já demos inúmeras oficinas pelo Brasil e hoje nós temos 3 cursos online. O Bordado Livre para Iniciantes, para você que quer aprender a bordar do zero. O curso Aquarela e Bordado, em que a gente te ensina a aplicar aquarela em tecido e mesclar com as técnicas de bordado. E agora o curso Pintura de Agulha Desvendando Ponto Matiz. Esse conteúdo foi criado depois de 6 anos de aulas presenciais ensinando pessoas pelo Brasil com dúvidas e dificuldades diferentes. Essas experiências, aliadas a estudo e muita prática, nos permitiram criar esse conteúdo super completo para você que quer saber tudo sobre pintura de agulha e ponto matiz. Nesse curso você vai aprender sobre os materiais mais adequados e imprescindíveis para você conseguir executar essa técnica da melhor maneira possível. Vamos te ensinar diferentes maneiras de passar o seu risco para o tecido e uma aula dedicada à cartela de cor. Vamos te ensinar o primeiro ponto de matiz, o ponto curto e ponto longo, que é a base desse aprendizado. Temos toda uma aula dedicada para as linhas guias, que são um ponto muito importante para você fazer uma boa execução da pintura de agulha. Você vai aprender não só a fazer a direção dos seus pontos, como também a fazer uma boa transição de cores, para ter degradês mais suaves e fluidos. Nesse momento você vai entender, enfim, qual a diferença de ponto matiz e pintura de agulha. Vamos compartilhar com você a nossa linha de raciocínio para a nomenclatura desses pontos. Dentro da pintura de agulha, vamos ensinar 2 pontos diferentes, o ponto partido e o ponto lado a lado, para você fazer texturas e pelos de animal. Com a ajuda de linhas guias e observação de fotos e objetos, nós vamos trabalhar luz, sombra e volume. A metodologia que nós usamos nesse curso é o ensino em 2 etapas. Primeiro, a gente aprende a fazer cada ponto e cada técnica numa bandeira de uma maneira mais simples, para só depois passar para o risco principal, que é bem mais complexo e exige uma execução mais avançada. Com esse método, você ganha autonomia para bordar o que você quiser. Nesse bordado belíssimo, nós vamos fazer juntas a abelha, as folhas, o morango e a papoula. E aí nós finalizaremos o bordado com esse acabamento lindo, chiquérrimo e super prático. Para fechar com chave de ouro, nós temos uma aula bônus em que vamos abrir o nosso acervo de bordados para você. Nesta aula, vamos te apresentar diversas aplicações diferentes para os pontos que você aprendeu, além de um e-book de precificação para você que quer vender as suas peças bordadas e um guia de como cuidar melhor dos seus bordados para conservá-los por muito mais tempo. Percorrendo todo esse caminho que nós criamos com todo carinho para você, nós garantimos que você vai chegar ao final desse curso sendo uma excelente bordadeira de pintura de agulha. Meu nome é Vanessa Israel e eu tenho a impressão que eu bordo desde sempre, porque o bordado sempre esteve presente no meu universo, porque as minhas 2 avós e a minha mãe sempre bordaram. Eu tenho uma memória muito querida da minha avó, que eu lembro dela sempre assim, de manhã ela limpava a casa, resolvia tudo que tinha pra fazer e à tarde ela ficava bordando e assistindo reprise de novela. Programão. É ótimo, né? E eu lembro que desde criança eu olhava pra isso e já entendia que esse era o momento da minha avó de brincar. E já naquela época, pra mim, a caixinha dela de aviamentos, com as linhas de bordado, tesoura, tecido, era como se fosse uma caixinha de tesouros, mas que eu não tinha acesso. Porém, eu fui crescendo, a minha avó foi começando a enxergar mal, e aí ela pedia para eu pingar o ponto cruz para ela. Então eu comecei a ter um pouco mais de acesso às linhas, aos tecidos, e ela também me ensinou um pouco sobre como fazer o ponto cruz. Depois disso, eu continuei em contato com o bordado na faculdade de design de moda, e é curioso, porque eu usei bordado desde o meu primeiro projeto na faculdade até o meu TCC. E aí foi só quando o clube começou que eu fui aprender de verdade os pontos do bordado livre e outras técnicas mais tradicionais do bordado. E além disso, já fiz muitos anos de aula de desenho, curso de aquarela, de bordado livre.
de ponto russo, bordado de Luneville, arpilheiras com as chilenas. Inclusive, vários desses cursos a gente fez junto, né? Não é verdade? Fora tudo que eu aprendi sobre pontos e história do bordado pesquisando sozinha. E, gente, eu me considero meio nerd do bordado, porque eu adoro aprender pontos novos e descobrir qual é a história por trás de cada técnica. A pintura de agulha tem o meu coração, é um dos meus pontos favoritos, e isso porque eu gosto muito de realismo, que é quando a gente representa no bordado ou em qualquer tipo de representação um elemento exatamente como ele é na vida real. E é engraçado, porque eu amo muito o que é super abstrato e muito viajado, ou então o que é muito realista. Então eu amo bordar com pintura de agulha, principalmente elementos como cogumelos, insetos, flores, frutas, porque é com essa técnica que eu consigo dar textura, luz e sombra, exatamente como cada coisa é na natureza. Mas nem tudo são flores. No começo eu tinha muita dificuldade na hora de definir o sentido de cada ponto. Eu, inclusive, não sabia que dava para fazer linhas guias, nunca tinha me ocorrido. Então eu fazia com o próprio ponto o sentido que eu achava que ele deveria levar. E aí eu não sabia exatamente o tamanho do ponto que eu tinha que fazer e dava um trabalhão. Quem me ensinou a fazer linha guia, inclusive, foi a Renata. Eu nem sabia disso. É verdade. Então ficava mega difícil fazer curvas e obedecer o movimento natural de cada elemento. E é por isso que no nosso método de ensino, aprender exatamente como fazer as linhas guias é uma das primeiras etapas. Assim você não vai passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Meu nome é Renata Dânia, eu sou formada em design de moda e eu trabalhei por 8 anos no segmento de lingerie. Assim como a Vanessa, eu também cresci em meio aos tecidos e bordados, porque a minha avó paterna trabalhou como costureira a vida toda. Nós nunca tivemos uma relação muito próxima, então esse momento de ficar organizando os botões nos potinhos e ficar pegando os retalhos para fazer roupa para as minhas bonecas era um momento de conexão com a minha avó. Tanto que eu fui aprender os primeiros pontos de bordado com a minha avó materna na adolescência. E os trabalhos manuais sempre tiveram à minha volta, então minha mãe, as minhas tias e minha avó, elas pintavam, crochetavam, faziam várias técnicas diferentes. Falando especificamente da pintura de agulha dentro do bordado, a minha dificuldade sempre foi como deixar as camadas de cor sem marcação, deixar os degradês bem fluidos. E foi através de muita leitura de livros, pesquisa na internet, cursos e muita prática que eu consegui driblar essa dificuldade e nós também vamos ensinar isso para você. Eu bordo há 18 anos, dou aula de bordado há 7 e ensino especificamente pintura de agulha há 4 anos. Nesse período, eu tive contato com muitas alunas com dúvidas e dificuldades muito diferentes. Essa troca com as alunas foi muito importante para eu entender quais os pontos mais sensíveis das dificuldades com essa técnica que assusta tanta gente. Nós nos dedicamos muito na organização desse curso, na construção de raciocínio, no passo a passo, na execução de cada etapa, para que você possa aprender da maneira mais simples e didática possível e deixar esse medo de pintura de agulha para lá. É muito importante dedicar parte do seu tempo para você, e o bordado é uma excelente atividade para isso. É sobre estar presente, criar consciência de tempo, relaxamento, fazendo algo muito agradável. Bordar é arte e artesanato. Eu amo bordar, amo ensinar e eu acredito que você vai se maravilhar com essa técnica tanto quanto a gente. Então agora que você já nos conhece, a gente está muito animada para te conhecer também. Procura aqui na descrição que a gente deixou um link com um questionário com várias perguntas para a gente poder saber mais sobre você. Mas por que afinal essa técnica se chama ponto matiz? Ou seria pintura de agulha? Antes de falar sobre isso, vamos começar definindo o que é bordado livre, já que o ponto matiz e as suas variações não deixam de ser um ponto de bordado livre. Existem várias técnicas diferentes dentro do bordado livre, mas nesse curso nós vamos nos dedicar a aprender o ponto matiz e as suas variações de execução. O bordado livre tem por definição ser aplicado em tecidos de trama fechada e seguir um risco como guia, ao invés de uma contagem de pontos, como é o caso, por exemplo, do ponto cruz. Além de ser uma técnica que destrava a criatividade, o bordado livre é terapêutico, econômico e depois que você aprendeu a técnica tem efeitos meditativos. E você sabia que na Idade Média existiam bordados que chegavam a custar o mesmo valor que navios de guerra? Pois é, os reis encomendavam esses bordados enormes para adornar o interior das cabanas em situação de guerra. Isso porque o bordado ele é muito mais resistente que, por exemplo, a pintura em papel, né, que pode molhar, amassar. Então o bordado era mais útil nessas situações, até para mudar o alojamento de lugar, o bordado ia junto com mais facilidade. Geralmente essas imagens eram feitas com pintura de agulha com extrema riqueza de detalhes.
E esse é um dos maiores atrativos dessa técnica. Com ela a gente consegue trazer realismo para o bordado como nenhuma outra. E a gente faz isso através de volume, luz e sombra, degradês e pelos de animais. Quando você pesquisa sobre a técnica de ponto matiz em livros estrangeiros, é tudo bem segmentado. Nós encontramos o long and short stitch, que na tradução literal seria o ponto longo, ponto curto, e que aqui no Brasil é o que a gente conhece como ponto matiz. E também encontramos a needle painting, que na tradução literal seria a pintura de agulha, e aqui no Brasil a gente chama assim mesmo. E existe uma grande confusão do que é pintura de agulha, do que é matiz, e isso é natural, já que o bordado é uma técnica ancestral que foi passado de pessoa para pessoa sem muita documentação teórica. Tanto que é comum haver divergência na nomenclatura dos pontos nos livros mesmo de bordado ou até de uma avó para outra. Então, nós aqui do clube resolvemos criar um caminho de nomenclatura que a gente acha que facilita a compreensão. Então, para organizar, nós vamos usar o ponto matiz como um termo guarda-chuva. Esse é o nome que a gente mais escuta, principalmente das bordadeiras mais velhas e mais tradicionais. Então, a gente resolveu preservar essa nomenclatura. Dentro do ponto matiz vem o ponto longo, ponto curto e a pintura de agulha. Dentro da pintura de agulha, a gente tem mais duas técnicas, que é o lado a lado e o ponto partido. Sendo lado a lado meio que uma tradução de stem stitch, que na verdade seria um ponto haste. Só que como esse é feito na horizontal e não na vertical, a gente achou que esse nome define melhor o que é o ponto na realidade. Esse curso tem 18 aulas e nós separamos uma delas para você ter um gostinho do que tem nesse conteúdo tão especial. Nessa aula a gente vai te ensinar a fazer uma papoula usando a pintura de agulha com ponto lado a lado e com referência numa foto. Nessa aula a gente vai bordar a papoula e é uma aula muito legal porque a gente usa uma foto de referência daquele site que a Rê já falou pra gente, que é o Unsplash. Unsplash. E assim, a gente não precisa só usar foto para fazer um bordado idêntico à foto. A gente pode usar uma foto para fazer o risco e, por exemplo, se inspirar no sentido que aquela imagem tem e não em todas as cores, em toda a luz e sombra, em tudo que está na imagem. A gente pode criar a partir de uma foto. Para isso, a gente fez essa papoula aqui do nosso bordado principal com referência na imagem, que a Rê tem aqui do lado. Como a Vanessa falou, você não precisa usar todos os artifícios da foto para se guiar. Nesse caso, então, usamos para o contorno e as linhas guias que vão dar a profundidade das nossas pétalas. Posicionei aqui o bordado na mesma direção da foto para vocês entenderem. Aqui, 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 aqui. E eu usei as linhas de contorno para o referencial, para criar a minha flor, e as linhas guias que tem esses veios aqui na pétala. Então, vou até fazer aqui ao vivo. Você usou essa textura da pétala como linha guia, né? Isso. E a papoula, olha, ela tem esses veios bem demarcados. Isso vai dar a direção do meu ponto com as linhas guias. Olha só. E confesso que eu sozinha, eu e minha imaginação, não conseguiríamos gerar todo esse movimento através de linha guia. Provavelmente eu ia fazer linhas guias que dariam volume, mas uma coisa mais óbvia, natureza muito melhor que eu. Outra coisa que é bem legal de preservar quando você está usando uma foto, nesse caso eu preservei, né? É uma escolha que você faz. São essas voltas aqui, ó, essas irregularidades da extremidade da pétala. Que tudo isso são vários recursos diferentes, né? Que vão trazer cada vez mais realismo para a flor que você estiver bordando. Os contornos aliados às linhas guias que vão dar a direção do ponto e a cartela de cor
vão trazer muito mais realismo para sua flor. Quando você for selecionar a foto para o seu bordado como referência, é bom que você tenha alguns pontos em consideração. Por exemplo, se você for escolher uma foto que vai te guiar nas cores, se você está bordando um animal, por exemplo, é bem importante que você escolha uma foto sem tratamento, para não interferir na sua definição de cores. E também é legal que você pegue imagens em alta resolução, porque pode ser muito útil poder dar bastante zoom. Repare na incidência de luz da foto também. Quanto mais iluminada ela tiver, melhor você vai enxergar os detalhes. É importante também conferir se os contornos do elemento que você pretende bordar estão preservados na foto, porque às vezes pode ter uma sombra na frente que não te deixa enxergar a textura ou mesmo uma parte importante do seu objeto. Ou algum outro elemento às vezes, né? Por exemplo, você quer bordar um tigre, e aí você pegou a foto do tigre, mas tem uma folha entrando bem numa parte da pata, que você não vai conseguir completar com a sua imaginação, né? Observe também a escala do elemento que você vai bordar na foto escolhida, porque, como eu dei o exemplo do tigre, se eu quero bordar o tigre, mas tem uma folha que está em primeiro plano e o tigre está lá no fundo da selva, não vai me resolver muito a alta resolução, porque eu vou ter que dar um zoom muito grande para eu conseguir enxergar o meu elemento principal. E falando no tigre, um ponto de atenção importante também é você entender qual é o elemento que está focado na foto. Porque é preciso que você consiga dar o zoom e enxergar com detalhes. E se não for o tigre que está em foco, você não vai conseguir dar o zoom que você precisa. Não se preocupe, porque o site está anotado no seu material complementar, assim como linhas guias, cartelas de cores e todos os outros exercícios. Vamos então trocar de lugar, que a Vanessa que vai bordar a papoula com vocês. Antes de mais nada, eu vou fazer um contorno com um fio só e agulha número 12 na cor 868, que é a minha cor mais externa, justamente porque eu quero preservar muito bem esse contorno de cada pétala. No ponto partido, né? Isso. Então eu vou começar fazendo o contorno dessas duas pétalas, porque eu vou bordá-las primeiro, já que elas estão embaixo dessas outras duas, e bordando elas primeiro, eu acentuo essa sensação de sobreposição, já que essas daqui estão em cima. Então eu vou começar com o nó distante, usando a cor 868, que é a mais externa aqui na pétala. Vou fazer o ponto partido. E aqui, reparem que eu não comecei exatamente no cantinho o contorno. Eu acho mais fácil deixar essa parte aqui sem o contorno, porque eu preciso seguir a angulação dos meus pontos. Eu teria que fazer um ponto aqui só para cobrir, então não é necessário.
Terminei aqui todos os contornos que eu vou precisar e agora eu vou preencher só essa pétala aqui inteira, começando com a cor 366 e continuo com a minha agulha número 12. Como essa primeira camada é bem fininha, eu não preciso nem marcar com a caneta térmica, vou direto com a agulha. Vou bordar na pintura de agulha com ponto lado a lado. Terminei a minha primeira camada do tom mais claro, ela fica localizada só nessa pontinha mesmo. E agora eu vou com o primeiro tom de rosa fazer uma camada bem espaçada aqui em cima. Como vocês viram, eu fiz primeiro uma metade e depois a outra. Assim eu acho que eu tenho mais controle sobre o sentido dos meus fios.
Essa camada fica assim, ó, bem espaçada. É só pra gente ter uma transição mais suave do bege pro tom de rosa. E agora eu vou pro 1022. Feita a nossa primeira camada do rosa claro, a gente vai entrar com o segundo tom de rosa e ele é aplicado só nessa partezinha aqui do centro, por isso que eu já deixei os pontos assim mais arejados.
Mais uma camada pronta, aquela boa ajeitadinha para o fio assentar. E agora eu vou fazer uma camada com o 0,42 bem espaçada, igual a anterior, para facilitar a minha transição. E agora, para finalizar, só esse triângulozinho aqui que sobrou, a gente faz 3 camadas. Primeiro com a 4,7, depois com a 4,4 e finalizamos com a 8,73.
Finalizei aqui a minha primeira pétala das que vão ficar atrás, porque lembra que a gente combinou? Essas daqui, como ficam por cima, a gente faz depois. E eu vou traçar aqui, ó, o perímetro do miolo, que é para eu não avançar com o bordado até aqui e depois poder fazer um pontinho cheio com um nó francês em cima. E a próxima pétala não tem segredo, ela obedece mais ou menos o mesmo pensamento de cores e cada cor certinha com os códigos vai estar no seu material complementar. Continuo com a agulha número 12, apenas um fio, usando o nó distante na pintura de agulha com ponto lado a lado. E agora vamos para a segunda pétala.
Finalizamos as duas pétalas de trás e agora é hora de fazer as duas da frente. Já tô aqui com o meu 1024 na agulha e vai ser bem legal, porque a gente vai descer fazendo quase como se fosse um contorno aqui do lado dessas cores mais escuras, o que vai ajudar muito a destacar uma pétala da outra. Lembra que eu falei que eu não gosto de fazer o contorno do ponto partido nessas áreas aqui, ó, que ficam mais na diagonal? Porque para fazer isso que eu tô fazendo agora, seria bem difícil cobrir um contorno feito anteriormente, que é só esse fiozinho aqui, ó. Eu acho que o contorno ajuda mais nessas áreas em que o ponto chega a 90 graus do próprio contorno.
Vamos para a quarta e última pétala.
E estamos na reta final dessa papoula, falta apenas fazer o miolo, que vai ser feito no ponto cheio radial com um nozinho francês bem no meio. Para o ponto cheio radial, a gente simplesmente vai sempre sair do meio desse círculo e vai para as extremidades, fazendo a volta completa. Vai ficar tipo uma rosquinha. Isso. Se você estiver insegura de conseguir fazer todos os pontos no sentido certo para o círculo ficar perfeito, você pode fazer alguns assim, ó, espaçados para te guiar. Terminei o meu miolo no ponto cheio radial e agora eu vou fazer o acabamento com nó francês. Para fazer o nó francês é muito simples, a gente sai com a agulha aqui bem no centro do miolo, linha para um lado, agulha para o outro, uma, duas voltas e a gente volta bem pertinho de onde saiu. Cuidado para não deixar a sua linha estrangulando a agulha, assim, sabe? Quando puxa muito forte. Deixa ela um pouco solta, mas ainda assim muito bem organizada para o nó ficar bem direitinho. Mantenho essa mão segurando e passo com a agulha para o lado do avesso. E tá pronta a nossa papoula! Ficou muito linda. Eu amo que ela tem várias cores. Quantas são ao todo, Rê? 9? 9. E agora eu preciso fazer todos esses acabamentos do nó distante para ela ficar bem linda. Então, reforçando algumas técnicas que são bem úteis na hora da gente bordar flores. A primeira delas é dividir as pétalas colocando um tom de contraste. Nesse caso, a gente usou o tom mais claro. Poderia ser o escuro também, pegar do miolinho mais escuro e ir subindo nas extremidades. Nessa flor aqui grandona, que inclusive é uma delícia de bordar, né, Rê? Foi minha favorita entre uma pétala todas com essas. espaço. E tudo que você faz vai ficando bonito nela. Nela, inclusive, tem os dois exemplos, do claro e do escuro. A gente pode ver aqui, ó, que é feita toda uma... bem sombreado, né? Um contorno na cor mais clara. E aqui vem a sombrinha no tom mais escuro, porque essa pétala tá atrás dessas duas. Mais um recurso super útil é mudar o tom do degradê de uma pétala para outra. Nesse aqui é um pouco mais ousado, porque a gente usou cores diferentes em cada pétala. E nesse aqui é um pouco mais clássico, que a gente usou as mesmas cores, mas variou o formato do degradê. E aí você não precisa aplicar todos esses recursos numa mesma flor. Você pode aplicar um, outro, 2 deles e ir testando nas flores que você for bordar. E não se esqueça que qualquer dúvida que você tiver, é sempre bom consultar o seu material complementar. Nele a gente sempre coloca o risco em 2 versões, a colorida com todos os códigos das linhas e a sem cores, mas com as linhas guias tanto do sentido do ponto quanto da transição de cores. A gente já ensinou para vocês o acabamento do nó distante, mas pode acontecer que em algum momento o seu nó distante não fique tão distante assim. E sempre que ele fica numa distância que seja menor que uma agulha, a gente precisa dar um truquinho nele, e é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Então, esse aqui é o meu nó que está próximo demais, vou cortá-lo.
Tenho aqui na minha agulha um fio dobrado. Entre alguma parte que já está bordada. Encaixo nessa minha argolinha essa ponta que tá muito curta. E agora é só puxar tudo. Tcharam! É muito mágico esse acabamento. Esse acabamento é muito bom e ajuda muito, principalmente quando a linha arrebenta, que é sempre numa parte pequena da linha. Ajuda demais. E aqui, como a gente tá bordando na pintura de agulha com um fio só, pode ser que arrebente algumas vezes, então mantenha essa dica na cabeça. Terminamos a nossa papoula e nós vamos deixar as outras 3 flores para você terminar de tarefa, que tem um nível de dificuldade inferior a essa que a gente fez com você. Em nível de dificuldade, acho que o botão é a mais fácil delas. Depois, essa aqui, que é a flor 4. Depois, esta aqui grandona, que tem bastante espaço para você distribuir os pontos. E por último, a papoula que a gente fez na aula. Esperamos que você tenha gostado dessa aula que separamos para você e se inscreva no curso para aprender muito mais com a gente.